A palavra que Deus colocou no meu coração, ela está fundamentada na declaração do Senhor Jesus, registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu quero ler do versículo 36 até o versículo 39. O texto diz: também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Bom, baseado nessa declaração do Senhor Jesus, eu gostaria que a gente considerasse algumas coisas. O primeiro questionamento é o que ele quer nos ensinar. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E eu gosto sempre de questionar qual é o ensino que Deus está tentando nos transmitir. Bom, como o Senhor deu mais de um exemplo, eu quero separar o primeiro que ele fala das roupas do segundo que ele fala do vinho novo. No primeiro, quando ele diz ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, o primeiro questionamento a ser feito é o que ele queria nos comunicar. Com certeza Jesus não estava querendo falar de moda, da forma de vestir, é óbvio, né, que o assunto não era isso, porque ele queria nos ensinar a respeito da forma de nos conduzirmos e a maneira correta, né, de viver a vida cristã, de sermos seus discípulos. É sobre isso que a orientação dele trata e vai abordar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto cultural. Quando nós falamos de roupa hoje em dia, né, eu sei que sou até meio exagerado, mas a roupa comparada antigamente hoje em dia é quase um artigo descartável. A facilidade que temos de aquisição, né, de preço, de fabricação, a quantidade e o volume de roupa disponível é muito diferente de uma época onde toda a produção era completamente artesanal e manual. Eles não tinham indústria têxtil, eles não tinham grandes ofertas e possibilidades de roupa como nós temos hoje. O custo, proporcionalmente falando, era muito maior. Aliás, você, para conseguir definir a diferença, imagina que muitas vezes quando alguém viajava, ele não viajava com a mala de roupa como nós viajamos hoje. Ele viajava só com a roupa do corpo. Há vários exemplos bíblicos disso. Por exemplo, quando Josué faz aliança com os gibeonitas, nós lemos isso lá no capítulo 9 do livro de Josué, eles dizem, olha, quando nós saímos de viagem, essas roupas eram novas e agora já estão rotas. As sandálias eram novas, olha o estado que estão, né? Eles estão viajando sempre com a mesma roupa. Então, é nesse contexto de escassez, porque mesmo quando eu vejo um jovem reclamando, não tenho o que vestir, a minha vontade é dizer assim, nem Salomão, em toda a sua glória, tinha um guarda-roupa como o seu, né? A facilidade que nós temos hoje, a qualidade dos materiais é muito superior àquilo que eles tinham na antiguidade. Estou dizendo isso porque uma pessoa muitas vezes usava uma peça de roupa até não dá mais para usar. Ela já estava muitas vezes no limite, né, precisando ser trocada e não havia essa quantidade toda, um guarda-roupa enorme em casa. Então, imagine agora, nesse contexto, com isso em mente, uma pessoa que está com a roupa rota, velha, rasgada, e alguém oferece a ela de presente uma muda de roupa nova. O que a lógica, que não precisa nem muita inteligência, sugere que deve ser feito? Né? Se descarta a roupa velha e troca pela roupa nova. Solução para o problema. Agora, quando Jesus diz ninguém, e aqui claramente ele vai dizer ninguém pega um pedaço da roupa nova para remendar a velha, porque ele vai estragar a provisão que está sendo oferecida e não vai resolver de vez o problema da velha, o Senhor Jesus, obviamente, estava falando sobre questões espirituais. E aqui nós precisamos entender essa verdade, né? Porque acredito que se o cristão não tiver um fundamento, um entendimento profundo de identidade, do que é viver a vida cristã, do que é ser pautado por uma identidade que vem do céu e que não condiz e não combina com as coisas do mundo, nós jamais vamos cumprir o propósito de Deus e aquilo que Ele espera de nós. Então, roupa na Bíblia, de uma forma geral, ela fala da condição do homem diante de Deus. Desde Gênesis, quando o homem peca, se descobre espiritualmente nu, tenta criar suas próprias vestes, solucionando o seu problema da sua maneira, Deus não aceita, faz vestes de um animal. Aqui nós temos uma menção do primeiro sacrifício na Bíblia, porque é assim que sempre se tratou do pecado. Desde Gênesis até Apocalipse, a figura se repete. No livro do Apocalipse, a palavra de Deus fala a respeito de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, daqueles que estão vestidos de vestes brancas, o que representa a justiça. Então as vestes falam da condição do homem diante de Deus.
No livro do profeta Zacarias, por exemplo, no capítulo 3, ele tem uma visão do sumo sacerdote Josué, que estava com roupas sujas. E a sua roupa foi trocada e o Senhor diz, eu fiz com que passe de ti a sua iniquidade. Então, dito isso, a discussão de Jesus sobre roupa está falando do estado espiritual de alguém diante de Deus. Agora, olha o que Jesus diz. Né? Uma roupagem está sendo oferecida a toda pessoa que se converte. Isso diz respeito a uma nova condição. Jesus está dizendo que a obra nova de Deus, com a chegada do Evangelho, né, com a proposta não só de transformação no que diz respeito a remover a culpa da condenação dos pecados que nós já cometemos no passado, mas algo que nos dê a condição de viver uma santificação progressiva, andar em vitória, distante do pecado, há uma provisão completa de Deus para que a gente viva o Evangelho na sua plenitude. Pastor, resuma a definição de viver o Evangelho na sua plenitude. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Então o Evangelho é transformação não só no dia da conversão, aquela é a transformação inicial. Depois existe uma transformação progressiva, numa medida de glória, né? Depois uma medida ainda maior, outra ainda maior, como quem vai galgando os degraus de uma escada. E assim nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Nessa proposta do Evangelho, Deus está dizendo, eu estou oferecendo uma roupa nova, completamente nova. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não apenas tenho a solução do seu problema, mas eu estou te entregando um combo, um pacote completo, que você precisa aceitá-lo de forma integral. Agora, Jesus está dizendo que ninguém faria o quê? Ir lá nessa roupa nova, nessa muda nova de roupa, cortar só um pedaço, como quem diz, mas eu não preciso de um vestido novo inteiro. Eu só preciso de um pedaço que está faltando nessa velha. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que nós não poderíamos tentar tirar uma parte do Evangelho e adaptá-lo na nossa estrutura de vida. O que ele quer produzir mudança é completa em toda a nossa estrutura de vida e não apenas numa área ou outra. Mas, infelizmente, né, eu diria que, de uma forma geral, o ser humano, não vou colocar isso só para o cristão, é lógico que isso também afeta o cristão, mas o ser humano ele tem uma dificuldade com a visão macro maior. Normalmente nós nos confinamos a uma visão micro, limitada. Então deixa eu te dar alguns exemplos. Né? Nós temos o que eu chamo de uma mentalidade de departamentalização. A gente pega a nossa vida, vai fatiando, né? Separando, não, essa é uma área, aquela é outra área. Tem pessoas, por exemplo, que dizem, não, minha vida familiar está ali uma porcaria, está ruim, mas o importante é que com Deus eu estou bem. E a pergunta que eu faço para alguns, né? Não as vítimas dos problemas familiares, mas às vezes os causadores. Você acha que você está espiritualmente bem? Porque a palavra de Deus nos mostra, né, que quando ferimos família, nós estamos ferindo o relacionamento com Deus. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz, né, se alguém não cuida dos seus, em especial os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então eu não posso separar o assunto da família dizendo isso não tem nada a ver com a vida espiritual. O apóstolo Pedro, por exemplo, escreve em 1 de Pedro 3,7 e diz, maridos, tratem as vossas esposas como vaso mais frágil, com honra, para que não sejam impedidas as suas orações. Ele está dizendo que o marido que não trata corretamente sua esposa, ele não tem um problema só relacional, né? Não é apenas a qualidade de vida emocional debaixo do teto que está em questão, mas a própria comunhão com Deus e as orações. Então nós precisamos parar com essa mania de departamentalizar e deixar essas coisas desconexas, quando na verdade elas são parte de um todo. O Evangelho não nos foi dado para ser aplicado apenas a uma área, mas a todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos a tendência de departamentalizar, né? De sempre diminuir em compartimentos ou coisas menores aquilo que deveria ser tratado como uma coisa integral, ampla e maior. Deixa eu te dar alguns exemplos. Nosso relacionamento com a palavra de Deus. Em qualquer boa livraria evangélica que você vai, você provavelmente irá encontrar para comprar uma caixinha de promessas. Né? Se você é das poucas pessoas que não sabe o que é isso, é uma seleção em pequenos recortes de papéis de versículos que tem promessas extraordinárias da palavra de Deus. Agora, você nunca vai achar, né, à venda uma caixinha de exortação. E eu garanto que você não vai. Por que você não vai? Porque não existe. Por que não existe? Porque ninguém é louco de produzir uma coisa que não vai vender. Os crentes, eles querem lá pegar a caixinha de promessa, todo dia eu brinco, né, ir na Santa Loteria e pegar lá uma mensagem que diz vai dar tudo certo. Como se a palavra de Deus fosse apenas aquele extrato de promessas.
Quando, na verdade, a palavra de Deus é algo muito maior. Ela tem promessas, sim, e Deus não voltou atrás nas promessas. O apóstolo Paulo diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, lá em 2 Coríntios 1, nele está o sim, por meio dele o amém. Ou seja, não estou dizendo que Deus voltou atrás em relação às promessas, mas a palavra dele é mais do que isso. Então, o Josué, o grande líder de Israel, ele diz lá no capítulo 23, dos versículos 14 até o 16, o seguinte: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que lhes deu. Em outras palavras, Josué está dizendo, a palavra de Deus é verdade? É, mas toda ela. Ele está dizendo, a palavra de Deus vai se cumprir? Sim. Não apenas as boas promessas que o Senhor fez, mas todas as ameaças. Em outras palavras, ele está dizendo, toda a palavra de Deus é a verdade, para o bem ou para o mal. Seja quando ele fala uma coisa boa, seja quando ele nos confronta, nos adverte ou nos ameaça. No entanto, nós temos a mania de separar as partes da palavra de Deus, nos empolgar com aquilo que a gente considera as boas promessas e deixar de dar atenção ou de levar a sério o restante. Isso é mentalidade de departamentalização. Deixa eu dar um exemplo de outra área onde acabamos falhando em relação a isso, na nossa vida de oração. Na cabeça da maioria dos crentes, me parece que o entendimento sobre oração é algo mais ou menos do gênero. Oração é a fórmula através da qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. Há um tanto de verdade nisso, com certeza. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de gente que conseguiu de Deus aquilo que queria pedindo em oração. Nós temos textos que nos encorajam a clamar alguma coisa que nós queremos e promessas de que Deus vai nos atender. Agora, daí a fazer da definição de oração só isso é que é o problema. Porque se oração, por um lado, é o meio através do qual eu consigo de Deus aquilo que eu quero, em contrapartida, oração também deveria ser entendido como meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Aliás, esse é o exemplo que a gente encontra no Senhor Jesus lá no Getsemane. Ele dobrando os joelhos para dizer, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então, o posicionamento de Jesus nos ensina que oração não é só o meio através do qual eu consigo de Deus o que eu quero, mas também é em contrapartida o meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. E quando nós enxergamos de uma forma mais ampla e abrangente o contexto, de oração, não com a mentalidade de departamentalização, escolhendo o que a gente quer ou gosta sobre a oração e descartando a outra parte, então nós vamos poder nos relacionar com a oração da forma devida. Mas a maioria dos crentes não está olhando esse aspecto todo, porque nós acabamos criando essa mentalidade de departamentalização. Então o que acontece? Hoje em dia nós temos gente se convertendo e ele chega para o Senhor Jesus acreditando que ele pode ditar os termos de influência do Senhor Jesus na vida dele. Não, eu estou vindo aqui para Jesus porque eu estou com uma enfermidade e eu ouvi testemunhos de que Jesus cura, então eu quero que ele resolva o meu problema de saúde. Aí o seu caráter, não precisa mexer não, porque eu estou contente com ele do jeito que está, ou alguns teriam que dizer, eu estou contente com a falta dele, porque nem caráter demonstra. Então as pessoas chegam e dizem, não, eu quero uma intervenção de Deus para minha família, mas esse mandamento sobre ser santo, não misturar com o mundo, essa parte eu não quero. Então quando Jesus está falando de tirar um pedaço do vestido novo para remendar o velho, ele está dizendo, você não pode pegar a parte que você quer do evangelho e descartar a que não quer, para usando a parte que você quer do evangelho, tentar simplesmente adaptar isso no seu próprio estilo de vida. Há uma frase que eu particularmente gosto muito, atribuída a Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Ele diz, se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas em si mesmo. E muitas vezes as pessoas estão usando o evangelho ou partes do evangelho como um pretexto para viver apenas aquilo que elas querem. Não, eu quero essa coisa de comunhão, de intimidade com Deus, mas não quero santidade no namoro. Como você acredita que vai conseguir ter intimidade com Deus sem santidade? O Senhor Jesus nos ensinou algo muito específico. Em João 14, 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você quer amar o Senhor Jesus e expressa amor, tem que obedecer à palavra dele. Mas Jesus não parou aí também. Ele diz, e eu também o amarei,
e me manifestarei a ele. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu isso, e me revelarei a ele, porque é o significado de se manifestar. Então você quer amar e ser amado, né? Quer a revelação do Senhor Jesus no nível profundo, quer intimidade. Eu gosto de uma frase do John Bevere no livro Kryptonita. Ele diz que santidade é a ponte que te leva para o lugar da intimidade com Deus. Então, se nós queremos viver intimidade, precisamos cruzar essa ponte da santidade. Mas alguns jovens hoje em dia estão acreditando que eles podem ter um culto extraordinário, maravilhoso, chorar diante de Deus, mas depois jogar fora o aspecto da santidade e do compromisso com Deus. Nós temos tentado fazer escolhas de viver o Evangelho, né, simplesmente desintegrando, tirando a integralidade dele e tentando escolher a parte que nos interessa. Quando o Senhor Jesus diz, ninguém, e essa frase ninguém, ela é muito forte, ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre a roupa velha, ele não estava tratando de impossibilidade, que se alguém quisesse tentar, não conseguiria. Jesus está falando que, na verdade, ninguém, no prático, porque ele está tomando uma ilustração de algo natural para transpor para uma verdade espiritual. No dia a dia, no aspecto prático da vida, ninguém faz isso porque não há menor inteligência, não existe bom senso. Uma pessoa está com a roupa velha, precisa trocar a roupa inteira. Receber uma roupa nova, a solução completa está lá. E eu quero te dizer, o Evangelho tem a solução completa para todas as áreas das nossas vidas. Nós não temos o direito de recusar uma oferta de solução completa que Deus tem para todas as áreas e começar agora a escolher. Não, eu quero essa parte, mas não quero o resto. Eu quero esse pedaço, mas não quero aquele outro. Então, se queremos viver o plano e o propósito de Deus, se queremos compreender a identidade de cristianismo, nós precisamos deixar que o fundador do cristianismo, aquele que é a razão da nossa fé, é que defina isso. Não podemos simplesmente tentar agregar um pedaço interessante da vida cristã à nossa vida e ignorar as outras partes que, de alguma forma, a gente comece, né, a agir, nos comportar como quem diz, não, já que isso não é interessante, eu não faço questão nenhuma de lutar por isso ou de sacrificar o que quer que seja para viver esse outro aspecto. Então isso me leva a questionar você o que deveria ser óbvio. Quem se adapta ao que ou a quem? Porque muitas pessoas estão acreditando que elas podem adaptar o Evangelho às suas vidas, em vez de entenderem o óbvio que é as suas vidas é que precisam se adaptar ao Evangelho. Então, se nós não pararmos para pensar em relação ao que é a nossa identidade, a forma de relacionar com o mundo, quem adapta ao quê, nós vamos criar uma verdadeira bagunça, porque muitos estão cometendo o erro de tentar adaptar o cristianismo à sua estrutura de vida.